senão daqui a pouco ele começa a funcionar. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Aqui o professor Elielton Souza e o professor Benir Cherubini, agradecendo a presença de todos vocês. Hoje o nosso tema é arrendamento, parceria rural e operação Declara Grãos, tá? É um prazer tê-los aqui. Professor, para nós começarmos, gostaria que o senhor fizesse uma apresentação para que o pessoal que ainda não lhe conhece pudesse lhe conhecer. Fala um pouco sobre a sua pessoa, por favor. Olá, Elielton, tudo bom? Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. Quero dizer que é uma felicidade muito grande ter recebido esse convite e hoje conversar aí com os colegas profissionais da área das ciências contábeis. Me apresentando aqui, eu sou formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, tenho especialização em mestrado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu coordeno um portal chamado direitoagrario.com, que é especializado na matéria. Sou advogado com atuação especializada em agronegócios e uma das minhas grandes especialidades é a parte dos contratos agrários, da qual eu sou professor em diversos cursos de pós-graduação, aí Brasil afora, justamente trabalhando essas perspectivas do direito agrário, dos contratos, e estamos aqui hoje para abordar de que forma essas questões relacionadas aos contratos agrários, elas acabam se relacionando com questões contábeis muito importantes. E dentre elas, né, Elielton, que é o objeto da nossa fala aqui, a questão entre como redigir um contrato de arrendamento, como redigir um contrato de parceria rural, e aquele risco de, se você não fizer da forma adequada, de vir a cair na malha fina em operações como a chamada Operação Declara Grãos, que teve como um laboratório aqui começou com regiões do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e está subindo aí do sul para o norte do país, e logo, logo vai ser essa Operação Declara Grãos acontecer de forma nacional. Bom, então, o professor aí já fez a apresentação dele. Nós vamos entrar agora no tema, diretamente falando. Vou passar a palavra para o professor, vou trazer uma apresentação que ele preparou aqui para todos nós. E, professor, fica à vontade, pode discorrer à vontade, eu estou aqui nos bastidores, qualquer coisa eu estou aqui a posto, tá bom? Fica à vontade. Tá ok, muito obrigado. Vou pegar aqui para transmitir, certo? Eu só peço para me avisar quando for aparecer o slide. Você já está aparecendo o slide. Está aparecendo ali a Operação Declara Grãos, a notícia? E está aparecendo a tela inicial, só aquele card que nós fizemos. Eu não estou conseguindo passar os slides aqui. Deixa eu ver uma coisa. Bom, se não conseguir passar o slide aqui, deixa eu ver. O que não está passando aqui, não está trocando? Ah, tá, aqui. Achei onde está passando. Agora beleza. Foi. Aqui eu trouxe para vocês aqui a notícia referente ao Declara Grãos, né? Aqui uma publicação do site do colega Francisco Torma, do agrolei.com, mostrando ali que, inicialmente, né, quando começou essa Operação Declara Grãos, aí, mais de 12 mil produtores, em especial na região norte do Rio Grande do Sul, acabaram caindo nessa malha fina, recebendo glosas aí para se manifestar referente a diversas situações envolvendo irregularidades ou inconsistências nas declarações de imposto de renda. E uma das principais causas, professor Elielton, foi justamente a questão do lançamento desses recebimentos por meio dos contratos agrários. A gente sabe, só para iniciar aí, que no arrendamento rural, a pessoa física
ela vai tributar aqueles valores que ela recebe a título, no caso, o proprietário da terra, né, vai pagar uma alíquota de 27,5% sobre aquela base de cálculo que vai ser o aluguel do arrendamento. Por sua vez, na parceria rural, né, o pagamento para quem opta pelo regime de lucro presumido é a incidência dos 27,5% sobre uma base de 20% da receita bruta, que vai dar uma alíquota efetiva de 5,5% sobre a receita bruta. Notem que a diferença de tributo a ser pago é bem grande. Então, ela é bem significativa, o que leva algumas pessoas, talvez a maioria das vezes por desconhecimento, em acreditar que bastaria fazer um arrendamento e dar o nome de parceria rural que estaria resolvido. Então, poderia tributar, então, a partir dessa alíquota menor, que estaria tudo bem. E aí está o grande engano desses produtores rurais aí, que, desconhecendo a matéria dos contratos agrários, acabam se sujeitando a esse risco de vir a cair numa malha fina, de vir depois a responder um processo administrativo tributário perante a Receita Federal e trazendo daí, em alguns casos mais graves, inclusive denúncias criminais por sonegação de impostos. A fala aqui, como a gente já anunciou anteriormente, basicamente mostrar aqui para os colegas aí das áreas das ciências contábeis as principais diferenças de um arrendamento, de uma parceria, e demonstrar também essa questão referente ao lançamento equivocado na declaração de imposto de renda de recebimentos do arrendamento rural, como se fosse parceria rural. Então, para começar aqui, Elielto, vamos falar rapidamente sobre o que é um contrato agrário. Contrato agrário são contratos previstos por legislação específica do direito agrário, e eles servem, no caso, para a cessão da posse ou uso de um imóvel rural, que a gente gosta muito de chamar de qualificação técnica como imóvel agrário, para fins da exploração específica da atividade agrária, ou seja, atividade rural. É aquele uso econômico do imóvel. E existe diversos tipos de contratos agrários. Os mais comuns é o arrendamento rural e a parceria rural. E daí temos também comodato rural, pastoreio e pecuário. Nos interessa aqui o arrendamento rural e a parceria. É importante dizer que eles possuem regulamentação e elementos específicos previstos pela legislação agrária, e existe também técnicas no momento da elaboração de um modelo ou outro, mas desde já eu digo que é muito importante. Às vezes o pessoal tem aquele costume, eu vou pedir um modelinho de contrato para o meu contador, e às vezes o contador não é especializado na área e acaba pegando na internet um modelinho e tudo mais, achando que resolve. E tem hoje muitas particularidades, como a gente costuma dizer, né? O agronegócio não admite mais amadorismos, então a gente tem que se especializar e cuidar que essa questão da elaboração dos contratos agrários, a sua análise é um objeto bem especializado, bem específico, e demanda cuidados com detalhes. Assim como a gente recomenda aí que os contadores que queiram, quem sabe, prestar atenção na elaboração, quiser ajudar seus clientes aí com a parte dos contratos agrários, então, pelo menos que conheça minimamente essas particularidades, porque tem muitas, pode colocar os senhores em alguma situação de sujeição a riscos, né? Depois o cliente venha cair numa malha fina dessa, vai culpar justamente o contador. Bom, mas então, avançando aqui, vamos começar pela contrato de arrendamento rural. É importante saber aqui o que é um arrendamento rural. O arrendamento rural
ele é um contrato agrário na qual uma pessoa, no caso, geralmente o proprietário da terra, ele cede a outra, temporariamente, esse uso do imóvel agrário, incluindo ou não benfeitorias, com essa finalidade de exploração da atividade agrária, e em troca ele recebe um pagamento chamado aluguel. Aluguel, arrendamento, arrendo, então, conforme a região do país, o pessoal utiliza essa nomenclatura. Mas é importante ver que, pelo uso da entrega daquele imóvel temporariamente, ele recebe esse valor. O elemento que caracteriza, aí é importantíssimo ali guardar isso, que o arrendamento rural ele tem uma relação jurídica ex locatio. O que é uma relação natureza ex locatio? É uma relação locatícia. Tu entrega um bem para seu uso, para exercer a posse, e em troca você recebe esse pagamento, esse arrendamento. Um ponto muito importante e fundamental quando a gente fala do arrendamento rural é que o risco da exploração dessa atividade agrária ele é exclusivo do arrendatário, ou seja, daquele produtor rural que está arrendando aquele imóvel. Então, o que significa isso? Que independentemente do sucesso, de quanto ele colher, se teve quebra ou não, aquela obrigação referente ao pagamento do aluguel, ela se mantém intacta. Então, importa que a escolha do arrendamento rural pelo um produtor rural que queira, no caso, assim, ganhar uma renda, bom, é muito mais seguro para ele celebrar um contrato de arrendamento rural. Porém, na hora da tributação, lá do pagamento do imposto de renda, ele vai pagar uma alíquota muito maior, porque se é uma relação ex locatio, no momento do preenchimento da declaração do imposto de renda, ele vai lançar esses valores como recebimento de locatícios, e não como a renda da atividade rural. Então, esse aí é o primeiro elemento que eu chamo a atenção aqui. Por sua vez, então, o contrato de parceria rural é diferente. O contrato de parceria rural, ele tem uma definição trazida lá no parágrafo 1º do artigo 96 do Estatuto da Terra, que basicamente é o contrato onde o proprietário ele cede temporariamente a terra, incluindo benfeitoria, ele cede o uso específico desse imóvel, pode entregar também equipamentos, e ele participa dos riscos. Então, aqui ele participa ativamente justamente da exploração da atividade agrária. Ele se caracteriza como produtor rural aqui quando está celebrando o contrato de parceria. E em troca desse uso, essa cessão da terra, dos bens, essa participação aí para a exploração, seja da pecuária, seja da agricultura ou de ambas, ele vai receber uma remuneração que é uma cota de participação ao final do resultado dessa exploração da atividade agrária. Então, existe sempre na parceria uma participação no resultado dessa exploração, conforme as cotas de participação. Então, quando se elabora, no caso, um contrato de parceria rural, o elemento chave principal e aí entra a técnica de quem trabalha com contratos agrários, é justamente descrever da forma mais precisa, mais correta, qual é a participação, e seguindo os parâmetros trazidos lá para o artigo 96 do Estatuto da Terra, a definição de quanto vai ser o percentual máximo que esse proprietário vai poder receber dos frutos obtidos com essa parceria rural. Aí, nesse caso, ele vai estar, sim, realizando atividade rural ou atividade agrária e tendo esse tratamento tributário diferenciado. Aqui eu não vou entrar no mérito, mas existe
uma discussão sobre qual é a real natureza jurídica da parceria rural, mas uma maioria dos autores se inclina para uma natureza societária. Então, como se fosse uma sociedade para exploração da atividade agrária. Então, o elemento chave aqui principal é que esse proprietário, esse parceiro outorgante, também chamado, ele vai participar dos riscos do negócio, tanto do sucesso quanto eventuais prejuízos. Se tiver um prejuízo, uma quebra de safra na parceria rural, e digamos que esse proprietário tem uma cota, por exemplo, de 25%, ele vai ter que pagar do prejuízo 25% daquele prejuízo. Então, é importante isso. O parceiro outorgado, ele participa também das perdas, não só dos lucros. E aqui a gente já pode ver que, como é um resultado da exploração da atividade agrária, a gente sabe que os preços variam. Agora mesmo teve problema de insumos, problema do preço defensivo, variação do dólar, do preço do diesel. Então, assim, os custos elevados, né? Então, não tem como você ter um valor fixo no recebimento justamente da parceria, dada essa flutuação dos gastos. Tem o problema que pode haver perdas, quebras de safra, seca. Então, assim, nunca vai ser na parceria rural valores fixos. E isso é um dos elementos que a Receita Federal está sempre atenta. E aí a gente chega nessa raiz desse problema aí que eu quero trazer relacionando com a questão dos contratos agrários, é que existe a prática do chamada confecção do arrendamento rural denominado de parceria rural, que é nada mais nada menos que uma fraude tributária. Essa nomenclatura aí, arrendamento rural, arrendamento denominado de parceria rural, estou descrevendo dessa forma porque é o termo que está sendo utilizado pelos tribunais, pela Receita Federal, porque existe também uma nomenclatura adotada de parceria, falsa parceria rural, mas aí seria uma questão envolvendo uma fraude trabalhista, né? Mas aqui o importante, o que é? Existe inclusive produtores que fazem esse procedimento justamente como uma forma de pagar menos tributo, conhecendo os riscos. Aí a gente está diante do que a gente chama tecnicamente de negócio jurídico, ato jurídico simulado, que pode caracterizar uma fraude tributária, elisão fiscal e, nos casos mais graves, como eu já tinha mencionado, inclusive, sujeição a uma apuração de crime tributário, o que pode ter, inclusive, consequências muito mais graves do que simplesmente responder um processo administrativo fiscal com aquelas multas pesadíssimas, né? Mas eventuais diferenças na apuração do tributo. Então, além de toda essa situação tributária, também pode vir a responder uma situação criminal. Trago aqui rapidamente exemplo da apreciação dessa situação pelos tribunais, né? Aqui tem um precedente do Tribunal Regional da 4ª Região, aqui, um processo envolvendo uma execução fiscal, onde o tribunal atentamente diz que, no caso, os contratos acostados nos autos, apesar de terem sido denominados de contrato de parceria rural, referem-se, na verdade, a arrendamento rural, porque revela a ausência de cláusula de risco, né? E aqui o desembargador ressaltou na ementa desse acordo, dizendo que a característica principal do contrato de parceria rural é o compartilhamento dos riscos da atividade. Então, na parceria, o lucro é representado por uma cota ou percentual e o risco corre em comum para as duas partes, seja ela parceiro outorgante, proprietário da terra, ou outorgado. Já no arrendamento, o próprio locador recebe o preço contratado, tem ou não o arrendatário realizado essa tarefa. Então, notem aí que o tribunal utilizou justamente esse elemento do risco para diferenciar o arrendamento rural da parceria.
aqui um precedente do TRF da 5ª Região, também justamente analisando essa situação e na mesma linha daquele julgado do Tribunal Regional da 4ª Região, analisou justamente a questão da participação dos riscos, para ver se era o caso ou não da execução fiscal, daquela cobrança da diferença do tributo. Também na mesma forma, aqui ressaltando a questão da sujeição do risco. Por fim, eu trouxe aqui também um julgado do CARF, tá? Falando dessa situação aí e dizendo que o fato do proprietário da terra assumir os riscos inerentes à exploração da atividade agrária e partilhar os frutos ou lucros da proporção que houver sido previamente estipulado, que é a característica da parceria rural. Então, feita essa breve apresentação aqui, tenho algumas considerações aí que a gente, antes de começar a nossa conversa, né, Eliel, que é que no arrendamento rural, importante ficar bem claro que o risco da atividade rural é exclusiva do arrendatário. Às vezes tem autores no direito que chamam esse arrendatário do agricultor, né? Porque é ele que vai explorar, enquanto que o proprietário ele vai receber o aluguel, geralmente ele se dá de forma fixa, né? Valores fixos. Na parceria rural, por suas vezes, os frutos, as despesas, o prejuízo são compartilhados entre o proprietário da terra, o chamado parceiro outorgante, e o produtor rural, chamado de parceiro outorgado, sendo que esses riscos são compartilhados conforme a quota parte de participação, que é o coração do contrato de parceria rural, aí onde demanda a maior técnica na elaboração do contrato agrário, né? E o critério adotado pela Receita Federal é justamente essa participação nos riscos da exploração da atividade agrária. Então, é aí o principal ponto. Então, quando, por exemplo, numa operação declara grãos, aí o que vai acontecer? Vai ter aquela notificação lá, no caso, o produtor rural ele vai ser chamado justamente a demonstrar a participação no risco. Então, aí também temos algumas questões contábeis, né? Uma forma em que os contadores podem ajudar, que é justamente conscientizando esses produtores aí da necessidade de manter uma boa contabilidade, com compartilhamento justamente daqueles documentos, as notas fiscais, as contranotas, talão de produtor rural, tudo isso aí de forma organizada para que no momento, havendo justamente operações como essa e havendo essa dúvida por parte da Receita, esse produtor rural tenha como demonstrar justamente que ele está efetivamente participando desses riscos. E aí deixei por fim aqui um comentário bem importante, que teve uma novidade que foi trazida pela Lei 11.443 de 2007, que atualizou o artigo 96 do Estatuto da Terra, que trouxe a possibilidade de prefixação em quantidade ou volume. Aí o pessoal entende, não, mas então eu posso ter uma parceria rural com um valor fixo. Bom, aí seria aquilo que a gente diz popularmente, querer o melhor dos dois mundos, né? Só que isso aí na prática não é possível, porque embora a lei fale, traga essa possibilidade da prefixação, é importante que ao final do contrato, daquele ciclo colocado ali no contrato, haja essa chamada apuração de haveres e faça justamente esse ajuste no contrato, e aí sim, ao final pode esse proprietário pagar mais, receber mais, e aí, mas é importante que haja essa variação, e tudo isso devidamente contabilizado, devidamente processado, justamente para evitar
em um processo que a Receita venha descaracterizar o contrato de parceria para arrendamento, e aí toda aquela cobrança de diferença de alíquota de 5,5% para 27,5%, mais incidência de multa e juros e demais encargos aí que a gente sabe que a Receita Federal não brinca, né? Então, essas eram as considerações. Aqui, meus contatos, e Elielto, estou à disposição aqui para a gente começar um debate, uma troca de ideias aí. Eu não falei também, né, professor Elielto, existe, no caso, também às vezes, um receio de fazer contrato de parceria rural, né, entre aqueles proprietários, porque justamente tem mas eu resido em Porto Alegre, a minha propriedade fica lá em Uruguaiana, lá na outra ponta do estado do Rio Grande do Sul, seria um exemplo, né? E eu não tenho como ficar fiscalizando. Então, existe também instrumentos jurídicos que viabilizam a realização de uma parceria rural com segurança. Uma é esse elemento aí de contar com bons contadores, com esse cuidado contábil. Outra é contratando profissionais que a gente chama de fiscal do contrato, que é justamente você remunera um profissional, uma empresa, alguém que vai lá fazer essa fiscalização periódica, e daí, no caso, eliminando esses riscos de o parceiro outorgado esconder alguns ganhos, remuneração, ou até não executar de forma correta esse contrato. Então, para isso serve essa figura aí do fiscal do contrato, que foi, inclusive, a inovação trazida pelo um colega aqui na época de especialização, que foi o Wellington Gabriel Barros, que trouxe essa novidade aí, e hoje muitos contratantes estão adotando aí como uma boa prática, porque o mais importante de tudo, né, professor Elielto, é que a gente tenha segurança jurídica nas relações, tenha essa certeza que vai estar bem resguardado os seus direitos, não vai sofrer autuações e vai fazer esse contrato da melhor forma possível. Lembrando sempre, como eu costumo dizer, que é o contrato que tem que se ajustar às necessidades das partes, trazer essa certeza, essa paz e essa tranquilidade durante a realização desse negócio jurídico. Então, aqui eu finalizo e fico aí à disposição para a gente começar uma conversa e responder eventuais perguntas aí dos colegas que nos acompanham ao vivo aí pelo YouTube. Maravilha. Muito bom, professor. Agradecer, e eu gostaria de apenas pontuar uma coisa muito importante que o senhor falou aqui durante sua explicação, e acontece isso sempre comigo, alguns colegas pedindo um modelo de contrato. E quem já me pediu sabe que eu não forneço, porque eu acredito que não existe um modelo padrão. O que existe é a necessidade de cada um, de acordo com o tipo de exploração que será feita. Então, não adianta eu pegar um contrato, chamar de modelo, padrão, que seria uma receita de bolo que serviria para tudo, e tentar aplicar numa relação que pode ter centenas de situações diferentes e que eu posso não estar prevendo ali. Então, acredito até que o professor também faça isso. Eu não passo, aliás, diga-se de passagem, modelo padrão de contrato. O ideal é a procura de um profissional, ou, claro, ou se você tem o conhecimento técnico para isso, para fazer a montagem desse contrato dentro do que está previsto, seja no Estatuto da Terra, no Decreto 59566, enfim, na legislação agrária como um todo, e não somente esses dois. E isso é muito importante, porque é ali que vai estar assegurado direitos, né, e obrigações, que muitas vezes as pessoas, na ânsia, na pressa de fazer aquele contrato, termina deixando algumas coisas de lado. Aliás, diga-se de passagem, nós recebemos, professor, um contrato, um colega me mandou, não vou falar o nome dele porque ele não me autorizou a falar, um colega me mandou uma cópia de um contrato onde uma das partes, que era o parceiro otorgado, no contrato tinha lá dizendo que esse parceiro abria mão de todos os direitos deles previstos em legislação. Eu disse, gente, isso não existe. Completamente nula uma cláusula dessas.
Tá de brincadeira o negócio desse, dizer que ele abre mão de todos os direitos. Aliás, o próprio estatuto, o próprio decreto 59566 diz que ele não pode abrir mão desses direitos, não é verdade? Exatamente, porque são normas de ordem pública irrenunciáveis. Pois é, A própria aí legislação já diz isso. eu conversando até com um colega, ele me mandou isso, olha, isso aqui, eu não sei qual foi a intenção, mas isso aqui, qualquer demanda judicial que tem, isso aqui cai, isso aqui vai ser nulo, não existe isso. Mas, enfim, o contrato estava lá feito, ele recebeu apenas para fazer uma escrituração e me mandou uma cópia, porque a gente gosta muito de trocar ideias. Professor, em cima do que você falou aqui agora, muito importante, todos esses pontos que você citou, eu gostaria de fazer algumas 2 ou 3 perguntas básicas e rápidas para que os colegas possam também ver sobre isso. Eu ouço muito, os colegas muito falam comigo o seguinte: Elielton, existe uma parceria rural aqui, onde um dos parceiros, geralmente o outorgante, ele vai participar no risco do negócio da seguinte maneira: ele vai receber impostos percentuais sobre a safra. E todo o custo operacional é do parceiro outorgado, tá? Vamos desconsiderar nessa minha fala aquela parte que nós temos lá no Estatuto da Terra, no artigo 96, sobre aquela questão da criação, tá? Vamos falar de forma geral em relação a essa questão. O senhor acredita realmente na possibilidade de um produtor rural, um parceiro outorgante, estar participando dos riscos, porque ele pega pontos percentuais, se houver uma safra boa, ele ganha muito. Se der uma safra ruim, ele ganha pouco. Então, ele estaria participando dos riscos dessa forma, conforme eu, pelo menos, acho, um pouco demais. Mas, enfim, eu gostaria de ouvir o senhor. Bom, por que a gente falou em apuração de haveres, embora a lei não conste, né? Na verdade, tu tem que ver com o que ele está participando, tá? Aí o próprio Estatuto da Terra, lá ele coloca no artigo 96, ele dá os parâmetros, né? Se concorrer só com a terra nua, ou seja, sem o preparo da terra, 20%. Se participar com a terra preparada, pode cobrar no máximo 25%. Tá? Ou seja, menos que o percentual legal ele não pode cobrar mais. Tá? Se ele cobrar mais, depois fazer a prova, pode inclusive sujeitar ele a uma revisão de contrato na via judicial, né? E ele vai ter que pagar essa diferença. Então, conforme a participação, chega-se em qual é o percentual dele. O que vai fazer? Vai pegar todos aqueles, vai fazer, no caso da apuração de haveres, colocar uma data no contrato lá, antes do pagamento, para dispor da cota à parte. Então, antes de dispor da cota à parte, é feita essa apuração de haveres para saber qual é a partilha. Como se fizesse uma apuração de uma loja, né? Pega lá qual foi o balanço que teve naquele período, tá? Então pega toda a produção, veja, de um lado tu tem os ganhos, o ganho total, né? A apuração, deduz as despesas referente ao contrato, no final tu tem o quilo que vai ser partilhável e paga-se conforme o percentual que é previsto em contrato. Mas se tiver um prejuízo, aí, se esse balanço final for negativo, ele vai ter, inclusive, que pagar o equivalente lá daquele resultado, essa diferença. Até eu vejo aqui que tivemos uma pergunta no bate-papo, né, da Lana Contabilidade, que perguntou quando se fala de compartilhamento de risco, nesse caso, quais seriam os riscos? Exemplifique. Todos, né? Então, é aquela situação do que se colheu menos tudo que se gastou na produção. Se esse resultado for negativo, vai ter que participar, recolocar aquela diferença. Por isso que a gente diz ali que na parceria rural a remuneração é um percentual sobre o resultado, sobre esse resultado bruto e líquido, né? Tu faz a apuração de haveres, então depois faz a partilha desse resultado aí conforme a cota de participação. Aproveito aqui, Liel, sobre essa questão dos modelinhos de contrato, né? Eu até eu tenho disponibilizado um modelo de arrendamento. O arrendamento
entre aspas, assim, ele é mais simples, né? Até tu pode utilizar um modelo mais padrão, assim, porque ele é mais fácil de realizar. Agora, a parceria, como eu estou demonstrando aí para vocês, que envolve questão de participação. Se eu errar a participação, eu posso dar ensejo uma ação de revisão, tá? E depois pagar essa diferença. Se eu não cuidar dessa relação de trato sucessivo, fizer errado aí, esses cuidados referente à fiscalização, referente à comunicação justamente da prestação de contas, eu posso ter depois um problema lá na frente com a Receita Federal. Então, note que ele não é tão simples assim. E fora isso, pessoal, tem também aqueles riscos próprios, cuidado com a terra, com o meio ambiente, problemas da fiscalização do contrato e por aí vai. Não é tão simples assim a elaboração de um contrato agrário bem feito. Tem também as questões legais, assim, de exercício de direito de retomada, direitos e deveres dos contratantes. Então, assim, não é tão simples como parece, né? Então, tomem cuidado com os contratos agrários. Na dúvida, procurem um profissional especializado na matéria, né? Que de fato conheça os contratos agrários em específico. Muito bom, professor. E aqui, complementando a pergunta da Alana Contabilidade, que é o colega Leomar, o Frederico pergunta aqui também o seguinte: neste caso, é necessário que o otorgado e o otorgante participem das despesas ou somente o otorgado pode assumir toda a operação? Isso quando o otorgante entra apenas com a terra nua. Qual os 20% lá do Estatuto da Terra, do artigo 96, do inciso 6? Exatamente, Frederico. É isso mesmo. Ele participa, inclusive, quando ele entrega só a terra nua. Porque senão, o que acontece? Então, está mascarando um arrendamento, né? Inclusive, eu já vi aqui questão de alunos que fizeram cursos e o pessoal da Receita tinham dúvida, mas os 20% não caracterizariam um arrendamento, porque daí está fixo ali, não. Tem que tomar esse cuidado da questão da participação nos riscos, né? Então, arrendamento rural, o valor é, em regra, fixo. Na parceria rural, ele é flutuante, né? Então, alguns anos de boas safras vai se ganhar mais, anos de safras ruins vai se ganhar menos. E se tiver prejuízo, sim, ele vai participar na cota de 20% sobre o resultado negativo, digamos assim. Legal, eu vou trazer a pergunta aqui do Leomar, que é complemento, e já volto com a pergunta da Melanie dos Santos. Só um minuto. Pode ler, professor, fica à vontade. As despesas da produção podem ser feitas todas pelo produtor arrendatário, não, parceiro outorgado, no caso, né? Porém, será deduzida a receita para então partilhar o resultado, se ele positivo ou negativo. Sim. Aí nós temos alguns detalhes, assim, agora nós vamos entrar em pontos polêmicos, né? Mas e dívidas de trabalhadores rurais? Isso aí é bom, importante definir antes, né? Porque senão também eu posso usar uma malandragem, assim, eu começo a lançar começa a surgir empregado rural, começo a deduzir tudo. Isso aí tudo também sem ser objeto do contrato. O que efetivamente tu vai precisar para produzir. Então, por isso essa importância da fiscalização, né? Cuidar esses detalhes, o que vai ser usado. A gente sabe, né? Vai fazer no caso em parceria, uma exploração. É importante conhecer qual vai ser o planejamento, né, da produção, de acordo com o objeto do contrato, como é que vai ser da produção. Aí entra naquela questão da fiscalização, né? Porque você está, no caso, o proprietário está participando dos riscos. Então, esse cuidado exige um olhar mais atento. Só não apenas pelas circunstâncias jurídicas, mas também pelas circunstâncias técnicas da produção, né? Então, vejo que hoje, cada vez as situações são mais refinadas, mais complexas e exigem justamente, inclusive, participação de agrônomo, da planejamento agronômico, esse cuidado nos custos. Então, tudo isso aí a gente pode resolver isso por meio dessa melhor fiscalização.
Vamos agora à pergunta da Melanie dos Santos. Vamos ver aqui. Quando ocorre multa ou sanções ambientais na área rural arrendada, qual será a responsabilizada? Bom, aí tem uma questão muito importante que é qualquer dano ambiental ocasionado ao imóvel, aí esse dano ele é considerado próprio terreno. O que acontece? O que significa próprio terreno? Significa que ele gera uma obrigação real de reparação. Então, o proprietário ele sempre vai ser, no caso pela lei, solidário na reparação desse dano, ou seja, ele sempre vai ter que pagar por isso. Tá? Então, no contrato, a gente tem que tomar cuidado com essas questões ambientais, inclusive danos à gleba, ou seja, às terras, ao mau uso, má utilização ambiental desse imóvel pelo parceiro, tanto pelo arrendatário ou pelo parceiro outorgado, ele é causa de rescisão contratual. Né? E aí vale lembrar que nas questões ambientais existe a chamada tríplice responsabilidade ambiental. Tu vai responder civilmente pela reparação do dano, pode gerar a responsabilidade administrativa, que daí tem as multas, tem os embargos ambientais e tem também a responsabilidade criminal pelo ato. A diferença é o seguinte, a responsabilidade civil, como eu disse, além de próprio terreno, ela é objetiva, ela é independente de culpa, tá? Vai ter que reparar aquele dano. Já a responsabilidade administrativa e a criminal, elas são subjetivas. Ela depende justamente da demonstração de culpa ou dolo na prática daquele ato danoso. Então, no caso, se o proprietário, se foi o parceiro outorgado, ou o parceiro outorgado, o arrendatário que cometeu esse dano ambiental, não tem como, aí tem que fazer prova dessa conduta, o proprietário ele vai estar resguardado nesse sentido, embora, em regra, ele vai ser colocado num processo, né? Ele vai ter que se defender, demonstrar que ele não teve culpa no acontecimento desse dano ambiental. É muito interessante que o próprio, não só o Estatuto da Terra, mas o Decreto 59566, né, lá no artigo 13, já fala das questões das responsabilidades em relação aos recursos naturais. A pergunta é muito boa, porque isso, às vezes, as pessoas deixam um pouco de lado essas questões, e até um colega comentou comigo de uma prática de ter 2 inscrições estaduais, porque se tivesse problema em uma inscrição estadual voltada à parte ambiental, poderia trabalhar na outra inscrição estadual. Olha só, até isso. Essa não tinha escutado ainda. Não conhecia, professor, essa? Não. Pois é, isso aqui me trouxe um colega que comentou sobre isso. Eu digo, rapaz, realmente não é para amador esse negócio, não tem jeito, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. E outra, tudo isso termina caindo lá na mão do contador, às vezes, para ele resolver, e quando ele não resolve, parece que é má vontade dele. Não é. Não é isso. Na verdade, ele está tentando o máximo possível ajudar para não cometer uma infração, para não cair depois num processo. E eu costumo, olha, o Leomar dizendo aí, ó, aqui no Mato Grosso é prática. Aí, ó. Não preciso nem dizer quem comentou isso comigo, que ele já se entregou aqui no bate-papo. Né, e hoje questões ambientais são importantíssimas. Aí a gente sabe que agora está na moda o ESG, a parte tem a responsabilidade também das empresas, aliás, do concedente de crédito, né, quem concede o crédito. Então, a regularidade ambiental ela está diretamente associada à questão do crédito rural, né? Não só do crédito rural em si, aquele do Sistema Nacional de Crédito Rural, que tem a intermediação de uma instituição financeira, mas também do financiamento privado do agronegócio, né? Ninguém mais concede crédito para propriedades com problemas ambientais, sob pena de vir a responder junto, né? Numa ação civil de reparação. Então, até por conta disso, é muito importante, é fundamental essa questão aí da regularidade, que é o que no direito a gente chama de cumprimento com a função ambiental da propriedade, que está desde sempre previsto lá na legislação dos contratos agrários,
e ela é muito importante, ela é fundamental aí, e se não tiver essa utilização, boa utilização dos recursos naturais e proteção do meio ambiente, vai dar problema, pessoal, e problemas gravíssimos com reflexos aí significativos para as partes envolvidas quando ocorre esse tipo de situação. Eu acredito que, inclusive, isso é perder dinheiro, porque não só o fato das penalidades, né, da responsabilização, mas ele poderia estar convertendo esse ambiente, né, esse ativo, em valores, aí, com base numa CPR verde ou coisa do tipo, qualquer outra forma de captação de recursos, simplesmente mantendo a sua área ambiental como deve ser, né, protegida, sem degradação. Mas, enfim, isso é uma história para um outro momento, isso dá muita conversa. Bom, o Leomar tem mais uma pergunta aqui, professor, deixa eu colocar aqui. Esta questão ambiental é muito séria. Além do corte dos créditos, tem a moratória da soja, que as empresas compradoras de grãos não compram de quem está negativado. Olha aí. Também tem a moratória do boi, né, na questão dos frigoríficos ali. Então, hoje é fundamental, né, a gente vê também questão de outras partes do país tem que demonstrar regularidade fundiária, né, mostrar que não é a terra grilada, tá? Então, a gente tem elementos aí que tem um CAR também, então, documentos importantíssimos aí. A questão da moratória da soja, aí a gente tem que diferenciar uma questão tem uma preocupação ambiental aí, de preservação da florestal, mas por isso é importantíssimo cumprir com as regras do Código Florestal. Quando eu falo em cumprimento das regras do Código Florestal, a gente está falando de área de preservação permanente e do percentual da reserva legal, que varia conforme o tipo de bioma que se encontra lá o imóvel, tá? E a gente tem que diferenciar também o desmatamento, que é o ilícito, ou seja, aquilo que é de forma contrária às normas do Código Florestal, com a supressão vegetal, que é aquele corte de acordo com as regras do Código Florestal. Por que eu estou dizendo isso? Porque o imóvel agrário ele é uma unidade econômica produtiva e não uma unidade de conservação. Por que a gente tributa, daí agora eu vou falar do ITR aqui, que interessa mais para vocês, né? Por que se paga ITR dos imóveis rurais? Porque tu tem aquela área econômica, uma área onde gera-se o fato signo presuntivo de riqueza, que é justamente a produção. Você tributa sobre a área da produção e você deduz, no caso, aquelas áreas de preservação, aquelas áreas ambientais. Antigamente se utilizava muito o ADA, o Ato Declaratório Ambiental, e hoje nós temos o Código Florestal, inclusive, podendo substituir o papel, a função do ADA, tá? Então, por meio do CAR, Cadastro Ambiental Rural. Então, é importante essa diferença, porque às vezes o pessoal vai muito pelo discurso ambiental e esquece que a finalidade dos imóveis rurais qualificados como agrário é produzir. A gente necessita produzir nele, inclusive a atividade rural, a atividade agrária, ela é uma atividade dos privados, sujeitando-se também toda aquela regulamentação referente à ordem econômica. Está se realizando uma atividade econômica, Elielto. Ok, muito, muito bom. Bom, pessoal, não temos outras questões aqui no bate-papo. Questões sobre esse assunto tem para mais de mês aí para poder discutir, isso não acaba nunca, acho que nunca vai acabar. Professor, eu gostaria de agradecê-lo, deixá-lo à vontade para fazer suas considerações finais, até para liberar o senhor, e colocamos à disposição para qualquer comentário. Fique à vontade. Bom, professor Elielto, eu agradeço muitíssimo aí o convite, tá? Agradeço também aos colegas contadores que estão nos acompanhando ao vivo aqui pelo YouTube. Também para quem vai assistir posteriormente, também fica aqui meus agradecimentos. Coloco-me à disposição, faço o convite aí para o pessoal, quem quiser acompanhar nas redes sociais, entrar em contato aí, estamos à disposição aí
para qualquer outra dúvida que venha. Então, ficamos aí à disposição, agradecidos, e quem sabe a gente participe aqui em uma oportunidade futura aí falando dessas questões jurídicas referentes ao agronegócio e seus reflexos, por óbvio, aí aquilo que se relaciona junto com a atividade das ciências contábeis. Meu muito obrigado. Bom, pessoal, só gostaria de agradecer a todos, principalmente ao professor pela sua disponibilidade, colocarmos à disposição todos os nossos colegas aqui, agradecer a todos que estão aqui presentes, Leomar, Frederico, Melaine, RF, que eu não sei o nome exato, Dona Larissa, É o Roque Fernandes. É o Roque aqui? Isso, o colega Roque Fernandes. Mesmo, ô Roque, me perdoe, não percebi sua foto aqui. É o Roque, a gente sempre conversa, viu, Aveni? Sempre conversa com o Roque aí. O Roque, além de um excelente contador, também tem outro atributo muito importante, que ele é gremistão, colega de torcida do Grêmio, embora o Grêmio não esteja muito bem nesse momento, né? Faz parte, né? Cissa, Frederico, Jaqueline, Vivian, enfim, muito obrigado a todos. Professor, uma boa noite. Nos vemos, nos falamos posteriormente. Obrigado pela sua participação e pelas suas explanações aqui, tá ok? Pessoal, um abraço e até breve, tá? Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.